Filipenses 2, do 19 ao 30. Paulo, seus companheiros Timóteo e Epafrodito. Espero, porém, no Senhor, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque ninguém tem de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, com o Filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espera enviar. Tão logo tenha eu visto minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito. Por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e, por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque o vistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo para que, vendo-o novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria e honrai sempre homens como esse. Visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Paulo ele está dizendo que ele mandará um líder de sua confiança para a igreja de Filipe. Ele sugere mandar Timóteo, ele mandaria Timóteo, mas ele estava com algumas questões. Paulo ele estava preso, então era importante Timóteo estar perto dele. E Epafrodito foi quem veio de Filipe com uma oferta para Paulo. Nós vamos ver isso mais adiante, no capítulo 4. Epafrodito, quando chega, está doente. Ele adoece e quase morre. E ele, então, espera se recuperar, escreve essa carta, entrega na mão de Epafrodito e diz, volta lá. Esse é o contexto. E ele fala, em breve também creio que eu vou estar aí com vocês. Paulo ensina a igreja a honrar homens como Epafrodito. Importante para que a igreja entenda, mesmo em dias onde muitos astros, não pastores, são idolatrados. E a idolatria com esses homens, muitas vezes, nos constrange. Ela nos constrange em pregar sobre honrar a homens como Epafrodito. Hoje, a igreja de Laodiceia, que é a última igreja do período apocalíptico, que é uma igreja morna, é uma igreja que idolatra astros e astros, como escrevi no livro, astros ou ministros, são mais astros do que ministros, que são popstars, são personagens que estão na mídia, que estão nos programas, que estão falando de autoajuda, de motivação, daquilo que acham, do que não acham, do que gostam, do que não gostam, do que podem, do que não podem. Hoje nós temos cantores que largaram o ministério para cantar música popular, porque, enfim, isso é uma realidade, e vai piorar cada vez mais, vai ficar cada vez pior. Como dizer para a igreja honrar a homens como Epafrodito? Essa palavra pode ser mal interpretada e ser colocada como seguir e idolatrar a homens, e não é nada disso. É completamente diferente. E ao longo do tempo, a palavra honra, honrar ao pastor, honrar aos ministros, honrar aqueles que servem, ela se perdeu, e eu preciso ensinar para vocês. E todo ensinamento nos constrange. Porque erroneamente aprendemos que nós não gostamos de ser repreendidos. Isso é um erro. Isso nos empobrece. Eu costumo dizer, e disse desde para minha namorada, para minha noiva, me repreende, fala, me chama atenção, porque eu cresço quando eu sou repreendido. Não criticado, mas crítica construtiva, isso não funciona. Me ensina, me fala com autoridade, me mostra texto bíblico. Não é inteligente você não ouvir e crescer. Não é da nossa cultura brasileira, latina, honrar. Ou nós idolatramos loucamente e nos tornamos
muitos se tornam seguidores loucos de pessoas e que ficam gritando, que ficam alucinadas. Eu estava imaginando, eu vi outro dia uma chuva e um conglomerado de pessoas ali gritando. E eu falei, gente, o que leva uma pessoa a isso? É a ignorância. Mas essa mesma pessoa tem alta dificuldade, muitas vezes, em aprender a honrar. Ele disse receber com alegria e honrar. Ele eleva um pouquinho mais a situação. Ele diz o seguinte, versículo 29. Olha o que ele coloca. Honrai sempre. Essa palavra honrai, no grego, está escrita íntimos, que é ter consideração, respeito, distinção, reconhecimento, estima. E eu sei que muitas vezes isso não ocorre, porque na nossa cultura, se nós agimos desta forma, somos puxa-sacos, somos tantas coisas erradas, ou passamos por aquela loucura de você fica cego, mas nós precisamos aprender a honrar. Sei que isso não é natural da nossa cultura. A nossa cultura, quando nós damos, as pessoas que olham imediatamente associam com puxa-saco ou tantas coisas negativas. Mas eu preciso ensinar você a honrar aqueles que têm servido a você. São pessoas que estão se entregando na loucura da vida deles. Honre homens como esse e trate-os com carinho e respeito. Timóteo 5, versículo 17 diz: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara: não amordaceis o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. A palavra é clara e nós poderíamos ver em Hebreus, nós podemos 13, nós podemos ver em Romanos, honra quem tem honra. Então, hoje nós estamos divididos a um grupo que idolatra astros e, ao mesmo tempo, quer de todas as maneiras humanizar o ministério dos pastores. E vejo nitidamente a atuação de Satanás no meio de muitas mentes, de muitas pessoas que não entendem a hierarquia que Deus coloca. A minha missão é preparar obreiros, mestres, pastores, para que possam presidir bem a igreja, para que possam cuidar bem da igreja, para que no momento oportuno eu saia e entre outro, que no momento oportuno, enquanto Jesus não voltar, e esse é o ciclo da vida ministerial. O que nós desejamos da igreja, o que nós queremos da igreja é que a igreja, acima de tudo, vivencie o Espírito Santo de Deus. Vivenciem a palavra, vivenciem Deus, vivenciem. E dessa forma possam nos ajudar, nos honrando, nos respeitando, sempre, sabendo que nós somos chamados pelo Senhor e não por vontade própria. Por isso, ensino a você nessa noite, honre aos pastores que você tem. Trate com zelo, com respeito. Ensine sua família a honrá-lo, a orar por ele, a respeitá-lo. Quando houver falha, porque assim vai acontecer muitas, ore para que não se transforme em pecado. Fazendo assim, você vai nos ajudar a carregar o peso do ministério de uma forma mais tranquila. Fiquem firmados em Deus, busquem obedecer, busquem servir e aprendam a honrar os nossos pastores.